Sabe quando tem aquele livro que tá todo mundo recomendando, falando super bem, com avaliação de 4 ou 5 estrelas, elogiando pra caramba a leitura desse livro, e você fala, poxa, eu preciso realizar a leitura desse livro pra ver se é tudo isso mesmo que o pessoal tá falando. E pra sua surpresa, você acaba vendo que não foi uma leitura tão agradável assim como foi para os outros leitores, que você viu várias e várias e várias resenhas positivas, super recomendando a leitura desse livro. No vídeo de hoje eu vou falar o que vai contra tudo de positivo que eu li em relação ao livro Tudo é Rio, da Carla Madeira. No livro Tudo é Rio, da Carla Madeira, vai aparecer aqui do ladinho para vocês. A gente vai conhecer a Dalva e o Venâncio. A gente vai conhecer também a Lucy, que é uma prostituta. O livro ele é narrado entre o passado e o presente. No passado, a gente tem a narrativa acompanhando a história da Dalva e do Venâncio na adolescência, como eles se conheceram, vamos acompanhar um pouquinho em relação à família deles, como eles se apaixonaram. E já no da Lúcia a gente vai acompanhar também a adolescência dela e vai ali acompanhando o porquê ela quis levar essa vida de prostituta. A Dalva e o Venâncio, eles sempre foram muito apaixonados. Só que o Venâncio, ele vivia perdendo a cabeça por conta dos ciúmes dele, até que um belo dia, o casal, eles são tomados por uma perda muito terrível, não sei se nem dá pra chamar isso de perda terrível, acho que tá mais pra uma brutalidade terrível. E é aí que entra a Lucy, a prostituta, nessa história aí entre a Dalva e o Venâncio. Ela entra no meio dos dois. A Lucy, ela é retratada no livro como uma mulher sedutora, que ela pode ter todos os homens da cidade se jogando aos pés dela. Os homens fazem filas para poder ter uma noite, um momento de prazer com ela ali dentro do bordel. Mas o Venâncio não. O Venâncio, ele não cobiça a Lucy. O Venâncio, ele não se deita com a Lucy. Ele se deita com qualquer outra garota de programa, com qualquer outra prostituta ali dentro do bordel, mas ele não se deita com a Lucy. Ele não cobiça ela. É aí que a Lucy, ela cria uma obsessão, né, uma fixação de querer a todo custo fazer com que o Venâncio se deite com ela, porque ela não aceita, ela não admite de que ela tem algum homem ali que não deseja ela, porque para ela todos os homens têm que desejar ela. É aí que muita coisa vai acontecer durante a leitura e eu vou estar trazendo aqui para vocês qual foi a minha experiência. Tudo é Rio, da Carla Madeira, ele é um livro que ele traz muitas reflexões para os leitores, muita mesmo. E eu trouxe algumas reflexões que eu fiz durante toda a leitura desse livro, foram várias reflexões, mas eu trouxe algumas. E eu gostaria de estar compartilhando aqui com vocês, você que já deve ter lido, feito a leitura desse livro. Existe um limite para o perdão? Se existe esse limite, você ultrapassaria esse limite em prol do amor, da família, dos seus filhos, em prol da sua união, do seu lar, da sua casa? Você ultrapassaria esse limite para perdoar a pessoa? Independente da escolha que essa pessoa fez para te machucar. Escolha, vejam bem, eu disse escolha, não tô falando em relação a erros, porque erro é diferente de escolha, né? A gente tem que saber diferenciar. A pessoa, ela tem uma escolha, ou ela te machuca, ou ela não te machuca. Você perdoaria essa pessoa pela escolha errada que ela teve ao querer te ferir? Até que ponto você seria capaz de perdoar uma pessoa? Então, assim, são várias reflexões que esse livro traz, inclusive em relação a isso, a questão do perdão, sabe? De querer perdoar, de querer recomeçar, de querer seguir em frente. O livro Tudo é Rio, da Carla Madeira, é completamente relacionado a isso. Inclusive, a Dalva, que é a nossa protagonista e a maior vítima de tudo que acontece durante todo o enredo de Tudo é Rio, ela também teve uma escolha. Aliás, ela teve várias escolhas, né, durante o livro. Tudo é Rio, ele é um livro, assim, muito envolvente. A escrita da autora, é o primeiro contato que eu tenho com a escrita dessa autora, e eu confesso que, assim, no comecinho foi uma leitura que eu não estava conseguindo me familiarizar muito pelo formato da escrita da autora, mas que depois eu fui me familiarizando ali aos poucos, foi se tornando uma leitura envolvente, e acho que de um certo ponto pra frente, né? No comecinho não foi tão envolvente assim, não. Eu lembro que no comecinho eu tava quase abandonando a leitura, mas depois foi ficando uma leitura envolvente, sim. Ele é uma leitura também muito impactante, e isso eu tenho que admitir. É um livro que ele causa um impacto no leitor, seja de forma positiva ou de forma negativa. No meu caso, foi um impacto de forma negativa. Eu terminei de fazer a leitura de Tudo é Rio e eu fiquei naquela sensação de
anestesiada, sabe? Eu não sabia que sensação, que sentimento eu tinha ali. Quando eu concluí a leitura desse livro, foi depois, com o tempo, já faz um tempinho que eu fiz a leitura dele, que eu fui entender o que eu realmente senti durante a leitura de Tudo é Rio. O título, Tudo é Rio, é uma metáfora, né? Tudo flui, tudo é passageiro, tudo passa. Mesma coisa a vida da gente, tudo passa, né? Você tá sofrendo, mas vai passar, não é pra sempre. Quantas vezes você já deve ter escutado isso? Eu mesma já escutei, né? Olha, hoje tá doendo, mas vai passar, calma, tenha calma. E no livro é basicamente em relação a essas coisas, sabe? Em relação a perdão, em relação a dor, sofrimento e recomeços. Hoje você tá sofrendo, mas amanhã você vai recomeçar. Só que é aí que veio as reflexões também em relação a recomeço que eu tive durante a leitura de Tudo é Rio. Por exemplo, você que está me assistindo, você recomeçaria a sua vida com uma pessoa que fez você sofrer muito, arrancou da sua vida aquilo que você mais amava no mundo. Não vou dizer nem na sua vida que você mais amava na sua vida, mas que você mais amava no mundo. Essa pessoa arrancou da sua vida, sem dó, sem piedade, sem pensar duas vezes, só simplesmente foi lá e arrancou. Além de ter tirado de você a sua dignidade e o seu amor próprio. Ter sido uma pessoa bastante agressiva, não só na questão emocional, mas também em formas físicas, sabe? Você perdoaria essa pessoa a ponto de querer recomeçar a sua vida do zero, como se nada tivesse acontecido, porque na sua cabeça essa pessoa mudou, ou essa pessoa vai mudar, dessa vez vai ser diferente. Você recomeçaria a sua vida assim, com uma pessoa que causou isso com você? Então, é essas reflexões que a autora traz no livro, sabe? Gente, é um livro, assim, muito problemático no meu ponto de vista, sabe? É violência atrás de violência, entende? Ah, mas a autora, ela quis retratar o que muitas mulheres vivenciam na pele em relação à violência doméstica. Sim, infelizmente, eu sei, eu tenho conhecimento de que muitas mulheres, infelizmente, vivenciam isso na pele, né? Só que o que me incomoda é a romantização que criaram com esse livro em relação aos personagens sem escrúpulos que tem ali, sabe? São personagens abusivos, personagens tóxicos, personagens, na minha opinião, sendo bem sincera, eu acho que todos ali precisavam de terapia. Sem exceção de personagem nesse livro Tudo é Rio. Todos precisam de terapia. Porque, gente, é demais. Tudo é Rio, ele traz também em relação à pedofilia, né? E sempre que o livro vinha com esse assunto em relação à pedofilia, vinha aquela seguinte narrativa. A Lucy era uma menina sedutora. Desde menina, ela sabia como seduzir. Aí não bastasse isso, né? Aí tem a questão do Venâncio. O Venâncio, ele é um personagem muito violento, ciumento, não tem controle dos ciúmes e sempre age de forma agressiva. Inclusive, ele tem uma atitude muito brutal mesmo, com o filho dele recém-nascido. E não satisfeito, ele ainda usou da força física dele para agredir aquela que ele jura amor, a Dalva. Aí depois vem aquela narrativa. Ah, mas Venâncio, ele se arrepende. Se ele pudesse voltar no passado e fazer diferente, ah, mas Venâncio, ele teve uma infância muito sofrida. Ai, gente, sério. Quando vinha essa questão da pedofilia no livro, né, que a sobrinha se envolve, acaba tendo um relacionamento com o tio dentro da casa da tia. Gente, de novo, eu entendo, eu sei, eu tenho conhecimento de que muitas crianças vivenciam, infelizmente, passam por isso dentro da própria casa, sabe? Com pessoas ali próximas dela, com parentes, tudo. Eu entendo que talvez seja isso que a autora quis passar para o leitor, né? Mostrar que, olha, isso acontece muito. E sim, acontece. Só que o ponto que eu quero chegar aqui não é em relação ao que a autora quis passar, mas sim o fato de que em nenhum momento houve uma crítica em relação a todas as barbaridades que tem no livro Tudo é Rio, da Carla Madeira. Não teve uma crítica. Pelo contrário, gente, quando acontece essas barbaridades, aí vem aquela narrativa. Ai, pobre homem que caiu nas graças da prostituta. Pobre homem que viverá no seu vazio porque não terá uma segunda chance, não pode voltar no passado e consertar a barbaridade que ele fez com o filho dele e com a sua amada. Sabe? É como se os homens, os personagens masculinos desse livro, fossem a vítima. Fossem ali, ai, os coitadinhos, pobrezinho. É nisso que eu tô querendo falar em relação ao livro Tudo é Rio.
foi nesse ponto que eu achei, assim, uma romantização muito grande, entende? Não teve uma crítica sequer em relação a essas coisas. Pelo contrário, foi sempre taxando eles como os pobrezinhos, os coitadinhos, os que foram seduzidos pela puta, os que foram... Ai, cometeu um erro terrível, mas ele tá arrependido. Gente, eu não consegui gostar do Venâncio, sabe? Pra mim, ele era um personagem, assim, muito repulsivo. Um personagem nojento. De todas as leituras que eu já fiz, acho que essa é a primeira vez que eu sinto repulsa, que eu sinto nojo de um personagem, de verdade. E eu duro que, assim, o tempo todo no livro, ele era retratado como um cara que estava arrependido das atitudes dele. Que se ele pudesse voltar no passado, ele teria feito tudo diferente em relação ao filho e em relação à amada. Só que, quando ele fez o que ele causou lá, né? Que eu não quero dar spoiler aqui, acho que eu já andei soltando alguns. Mas quando ele causou aquela brutalidade em relação ao filho e à esposa, e a Dalva, ela simplesmente, ela não quis mais que ele tocasse nela, não trocava mais meia palavra com ele, nem nada. Na onde o Venâncio ele ia se aliviar? Na onde ele ia para esquecer o erro que ele cometeu com a amada dele, com o filho do casal? Para onde ele ia para se consolar, para se aliviar? Lá no puteiro, na zona, no bordel. Ia lá se deitar com as prostitutas. E quando o Venâncio descobre que ele vai ser pai novamente, qual que é a reação dele? De recusa, de negação, de abandono. Mas que arrependimento era esse desse homem, gente? Fala pra mim. E o Venâncio, o tempo todo no livro, ele é retratado como pobre, coitado, que estava disposto a mudar, a fazer tudo diferente se ele tivesse uma segunda chance. Então, assim, não foi uma leitura muito agradável. Eu acredito que muitos vão discordar da minha opinião aqui, ainda mais tendo consciência, né, de que a maioria, na grande maioria dos comentários que eu vi recomendando esse livro, Tudo é Rio, da Carla Madeira, eram comentários, assim, de 4, 5 estrelas, gente favoritando, super recomendando. Então eu acredito que eu vou ter muita gente aqui discordando de tudo que eu trouxe aqui nesse vídeo. Mas, se você ainda não fez a leitura desse livro, realize a leitura e tire suas próprias conclusões em relação ao livro da Carla Madeira, Tudo é Rio, tá bom? Gente, é um livro, assim, que realmente ele é muito envolvente. Ele é muito envolvente. Só que comigo não funcionou muito, não me agradou muito. O que realmente não me agradou foi o rumo que a autora deu para os personagens no final do livro, sabe? Foi um final, assim, muito paia, muito decepcionante. Enfim, tem quem gostou, tem quem não gostou, no caso eu, né? Mas quem ainda não leu, leia, tire suas próprias conclusões e depois vem aqui nos comentários falar o que você achou da leitura do livro Tudo é Rio, da Carla Madeira, tá bom? Gente, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva se você não é inscrito, toda semana tem conteúdo novo aqui pra você, seja um short, um vídeo de resenha, mas sempre tô trazendo conteúdos novos, tá bom? Compartilhe o link com outras pessoas, assim vocês estarão me ajudando e ajudando também o algoritmo a recomendar o meu vídeo para outros leitores também. Vou ficando por aqui, beijo grande, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau!